Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou o professor Francismar e vamos juntos, nessa jornada. Nossa aula de hoje traz como tema as civilizações da América. E para a abertura eu faço essa pergunta, O que os espanhóis encontraram aqui na América? Quando eles aqui chegaram, os espanhóis logo observaram que existia 3 povos muito bem desenvolvidos aqui na América, que gerou muita admiração da parte deles. Esses 3 povos eram os incas, os astecas e os maias. Outros povos que aqui existiam não tinham adquirido o mesmo nível de desenvolvimento, E a consequência disso é que esses povos menos desenvolvidos tinham sido controlados, dominados e escravizados pelos incas, astecas e maias. A localização desses impérios, aqui, a localização desses povos pré-colombianos, como eles também são chamados na história, eu trouxe esse mapa, Você tem aqui os incas, ao longo aqui dos Andes, onde pega ali Chile, Equador, Peru, os astecas aqui de vermelho, localizado na parte central do México, e os maias, localizado no sul do México. Inclusive os maias vai ser o principal foco da aula de hoje. Os outros 2 povos vamos detalhar melhor nas próximas aulas. Então, os maias, como a gente estava mencionando, voltando aqui o mapa, olha aqui a localização deles, Localizados no sul do México, numa área conhecida como a Península de Yucatán, Esse povo se desenvolveu, construiu cidades, teve uma grande prosperidade, eram em torno de cerca de 50 cidades, chegaram a se desenvolver na região, e não ficou só no sul do México, também se expandiu para outras partes da América Central, certo? Aqui, a Península do Yucatán, essa parte aqui do México, em destaque. A origem, que os historiadores apontam, é que os maias teve sua origem mais ou menos no século VI da era cristã. Porém, quando os espanhóis chegaram na América no século XVI, os maias já estavam em um processo de decadência, já não eram mais tão influentes, E tão uma organização tão forte. Quando os espanhóis chegaram na América, o império que estava vivendo o seu apogeu, estava no auge, era o Império Azteca, que vai ser tema da nossa próxima aula. Mais à frente eu vou apontar o que provocou essa crise, dos maias. Como era a economia desse povo? Geralmente, a atividade mais importante desses 3 povos era a agricultura. Então, e com destaque, para a cultura do milho. O milho, até hoje, na cultura mexicana, e o milho faz parte da base alimentar deles, desse povo. E além da agricultura, eles praticavam comércio, troca de produtos, E como a economia estava centralizada na agricultura, então o domínio da terra era algo importante. Então, um ponto que deve ser destacado aqui é que a terra ela não tinha uma propriedade privada. Ninguém era dono de lote de terra, de modo algum. Todas as terras da administração dos povos maias pertenciam ao Estado. E as pessoas que trabalhavam na terra, trabalhavam, digamos assim, a espécie da nossa região a gente chama de meeiro, Ficava com uma parte e doava outra parte, pagava outra parte para o Estado. Então a terra não era propriedade particular,
era propriedade do Estado. A sociedade maia, ela era estratificada da seguinte maneira: você tem aqui essa pirâmide, né, que descreve como era a sociedade maia. Na base, a maioria da população era escrava, né? Esses escravos eles foram conseguidos através da guerra, né? E eles eram utilizados como importante mão de obra, principalmente mão de obra pesada para grandes construções. Na classe social seguinte, você tem aí os comuns, que eram as pessoas, agricultores, comerciantes. A classe social seguinte é os nobres, aquelas pessoas que exerciam cargos de prestígio, né, como chefe militar, um exemplo, famílias tradicionais, certo? Mais em cima na pirâmide, a gente tem os sacerdotes, que eram cargo de grande respeito, né, responsável pelo aspecto das tradições religiosas. E acima, né, digamos assim, em cima da pirâmide social dos maias, nós temos então, né, o imperador e sua família, certo? O imperador e sua família. Então, trazendo esse debate do imperador, né, o imperador então era um cargo político, certo? Só que a gente faz aqui um parêntese, abre aqui um destaque especial, que a política, o governador, né, o governador maia, ele tem uma prática teocrática. O que é teocrático? Um governo teocrático, né? É o governo em que a autoridade política, ela também é uma autoridade religiosa, ela é tida como um deus. No caso aqui dos maias, o imperador também era visto como um deus, certo? Religião e política estavam muito unidos, certo? Aí lembra naquela parte que quando eu disse que quando os espanhóis chegaram na América, o povo maia já estava em crise? Está aqui uma das possíveis explicações para essa crise. Era que as cidades maias, em torno de 50 cidades, né, elas eram independentes, elas se deram cidades-estados. Ou seja, não tinha um governo que unificasse as 50 cidades. Não. Cada cidade tinha o seu governante, que automaticamente era considerado um deus, né? Ele criava suas leis, ele fazia como bem queria naquela cidade, né? O que provocava, então, muitas vezes, guerras internas, né, de uma cidade maia contra outra. Então, isso levou a um enfraquecimento e um declínio do povo maia. Até hoje, o povo maia se destaca, né, pelo seu grande desenvolvimento no aspecto da arquitetura. Aqui uma pirâmide, né, uma pirâmide onde tinha rituais religiosos, né. Outra grande contribuição na astronomia, eles estudavam os astros, previam com muita exatidão, né, fenômenos, né, fenômenos naturais. Aqui então o calendário maia é um calendário que recebe muito destaque. Até hoje também a escrita hieroglífica do povo maia ainda não foi totalmente decifrada. A religião, né, que é um aspecto assim muito forte, certo? Então, como destaquei aqui, observem bem, a religião dos maias assemelhava-se a de outros povos da região. Cultivavam divindades, né, ligadas à caça, à agricultura, os astros. Os maias acreditavam que o destino do homem era regido pelos deuses e para eles ofereciam alimentos, sacrifícios humanos e animais. Tá aqui, ó, um exemplo aqui de alguns momentos. Ó, isso aqui você tem aqui a descrição de um ritual de sacrifício humano, né? Então você vê aqui, né, que a oferenda, né, está sendo arrancada o coração, né, do sacrifício humano oferecido aos deuses maia. Muito obrigado e até a próxima aula.